Jornal da Band conversa hoje com o Henrique Castiglione, ele que é CEO da EWZ Capital, assessoria e investimentos, que é afiliada ao BTG Pactual e especialista em finanças. Falamos durante essa semana que a agência Moody's elevou a nota de crédito do Brasil de BA2 para BA1, com perspectiva positiva. A melhora foi impulsionada pelo crescimento do PIB e reformas econômicas e fiscais, como, por exemplo, a promessa da reforma tributária. O Brasil está agora a um passo de alcançar o seu grau de investimento. A agência também destacou o compromisso com metas fiscais e agenda de transição energética que atrai investimentos. Então, o Henrique está conosco. Henrique, obrigado por estar conosco aqui no Jornal da Band. Primeiro, boa noite. Então, eu queria que você falasse boa noite, claro, mas acima de tudo, que a gente estava conversando aqui, que sempre que nós acompanhamos aí as falas dos especialistas, os economistas, é uma linguagem que às vezes o ouvinte não consegue perceber ou não consegue entender por ser leigo no assunto. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que essa classificação representa para o país de uma forma geral. Maravilha, boa noite a todos. Obrigado por esse espaço para compartilhar um pouquinho aqui das notícias mais recentes, que são positivas e que trazem aí para a população de forma geral impactos que a gente vai começar ainda a observar, mas que já dão aí uma confiança de que a gente pode estar realmente seguindo um caminho muito bom, né? Existem algumas agências que, vamos dizer assim, classificam o risco de determinados investimentos e o Brasil também é classificado, assim como todos os países, né? Quanto menos grau de investimento essas agências nos dão, menos investidores acabam olhando para o nosso mercado aqui no Brasil, para as empresas, para os títulos públicos, né, que financiam muitas das atividades do governo, acabam se tornando mais atrativas. Então, a gente acaba chamando mais investidores quando essas agências direcionam a gente para melhores classificações. E foi o que aconteceu com a Moody's nessa semana, né, na contramão ali daquilo que o mercado esperava, porque a gente está realmente aqui no Brasil com um déficit fiscal relevante, mas ao mesmo tempo eles observaram ali, exatamente o que já foi comentado aqui na chamada, né, que o Brasil está crescendo, né, e as revisões que levavam, né, para uma tendência de um crescimento de 2% nesse ano, agora já projetam 2,5% agora em 2024 e mais 2,5% para 2025. O que isso significa? Tendência de juros mais baixos, ou seja, quero comprar um imóvel, quero financiar meu carro. Todas as instituições financeiras vão acompanhar o custo do dinheiro, né? A taxa básica de juros que você recebe quando você investe no título público. Se o título público está pagando menos, todas as instituições ficam mais interessadas em emprestar mais dinheiro, aonde elas vão ter mais retorno. Quem me dá mais retorno? O seu José, a dona Maria, né? Todas as pessoas do dia a dia que estão pegando dinheiro emprestado para investir, para comprar um carro novo, uma casa nova. O investidor estrangeiro está trazendo investimentos aqui para o Brasil. O dólar vai ficar mais barato. Isso traz uma gasolina mais barata, isso traz transportes mais baratos, que fazem o feijão, que fazem o arroz, que fazem a carne ficarem mais baratas também. Então, todo um ecossistema ali que acaba sendo movimentado sempre que um evento como esse acontece. Nesse caso, um evento positivo que traz ali perspectivas muito boas, não somente para os investimentos, mas para o nosso dia a dia ali, que a gente sabe que a inflação está subindo, né? A gente está tendo ali uma série de impactos, né, nos preços, né, de alimentos. As enchentes ali que aconteceram, por exemplo, no Sul, trouxeram impactos e muito foi discutido sobre o preço do arroz, por exemplo, né? Então, um evento como esse da Moody's vem trazer ali um cenário de uma tendência mais positiva para todo mundo no dia a dia ter preços mais interessantes. Agora, Henrique, claro que a gente fica acompanhando aqui também, você citou bem a taxa básica Selic, né? A Selic que teve um ajuste, né, na última reunião aí do Copom. Queria que você confirmasse a expectativa da Selic até o final do ano, né, e falasse também, porque a Selic sobe, que precisa ter um controle da inflação, né, para os preços não dispararem. A gente percebe que o governo vem arrecadando, né, quebrando recorde de arrecadação, mas também vai quebrando recorde de despesa, ou seja, a despesa pública é muito alta, o governo parece não fazer ali a lição de casa. Então explica mais um pouquinho essa questão da taxa Selic, se ela termina em alta, deve aumentar, ou você acredita que neste ano ainda ela deve permanecer como está, ou até ser reduzida?
A expectativa até a última reunião era que a taxa básica se mantesse ou até no limite caísse mais, né? A gente vinha numa trajetória das contas públicas em ordem, o que permitiria ali que a gente seguisse com essa tendência de uma taxa Selic a 1 dígito, por exemplo, né? Essa tendência se reverteu exatamente por isso que você comentou. O governo continua arrecadando mais, então mais e mais impostos são arrecadados, já foram quase 2 trilhões, na verdade já superou a marca de 2 trilhões entre impostos federais, estaduais e municipais, já nesse ano. A gente bateu essa meta, né, 40 dias mais rápido do que no ano passado, ou seja, os impostos subiram do ano passado para cá, o que deveria trazer ali um alívio muito maior para as contas do governo. Ao mesmo tempo, o governo está gastando muito mais. Então, a diferença entre o que o governo arrecada e entre o que o governo gasta, hoje é o que está impulsionando, né, esse aumento do PIB. Por isso que existe uma preocupação ali, mais a médio e longo prazo, né, se esse crescimento é capaz de se sustentar sem a gente trazer ali custos muito mais altos para a população, como é o caso da inflação. A tendência para os juros nesse ano se reverteu. Agora, a perspectiva é que a gente tenha mais 2 altas dos juros aí até o final do ano, tá? Essa taxa de juros, mais uma alta de juros até o final do ano, ou 2, né? Que podem levar essa taxa para até 11,25. Agora, olha que interessante, por mais que essa alta de juros deva acontecer nesse ano, as expectativas é que para o ano seguinte, no 2025, a partir do segundo semestre, essa taxa volte a cair já no ritmo mais acelerado, voltando aí para casa de, quem sabe, 9,5%. Então, a gente está passando por um período agora de alta de juros, que deve continuar e que deve se fortalecer. Esses juros que hoje está em 10,75, pode chegar até os seus 11,25, 11,5%, mas deve voltar a cair no final do ano que vem, tá? Então, o mercado, né, de forma geral, está buscando entender se o governo vai, de fato, ser diligente, né, e respeitar esse arcabouço fiscal, que hoje não é o que está atendendo, mas a Moody's deu ali, vamos dizer assim, o benefício da dúvida, e isso animou os mercados. Henrique, obrigado mais uma vez por estar junto com a gente. Um outro tema importante que a gente tem falado muito aqui no Jornal da Band é com relação ao bloqueio das bets. Qual que é o impacto disso para a economia de uma forma geral? E até eu mudo um pouco de assunto, né? Porque no começo, do meio para o final da semana passada, ouve-se falar muito sobre um investimento, principalmente daquelas pessoas que recebem benefícios do governo nas famosas bets. Aí vem o governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, decide bloquear algumas bets. Elas foram bloqueadas na madrugada do dia 30 para o dia 1º. Essas bets, obviamente, tem um impacto, todo esse bloqueio tem um impacto na economia. Qual que é esse impacto para a economia? São muitos os impactos, né? Até eu acabei escrevendo sobre isso no meu LinkedIn há algumas semanas atrás, que na média, né, todos os beneficiários do Bolsa Família perdem por mês R$100 em casas de aposta. Tá? Isso na média, nos últimos censos. Tá? O que dá ali em torno de 2 bilhões por mês, que são colocados como incentivo, né, no Bolsa Família, um incentivo ali do investimento do governo, e que acabam indo ali para a conta corrente das bets. Né? Agora, esse é um mercado que está em processo de regulamentação, né? Até muito pouco tempo eles não era permitido que eles operassem, né? Foi permitido que essa operação começasse a acontecer. Teve um boom de bets, né? Hoje a gente vê bet em todo lugar, é futebol, é televisão, é na internet, e existe um incentivo muito grande ali, inclusive para que esse investimento fosse feito e tantos players entrassem, porque não existia tributação dentro desse mercado. O governo começou a ver, né, o quanto que isso estava gerando ali um déficit em termos do retorno que essas empresas estavam tendo e do quanto que elas devolviam, né, para a sociedade em termos de impostos, e começou a regular isso melhor, porque o dinheiro entrava e já logo saía para os grandes centros ali que fomentam esse mercado, como, por exemplo, Reino Unido e outros países, né? O que acontece, então? O governo começou a regular esse mercado e não foram todas as empresas que se prontificaram para entrar nas normas, né, nos termos que o governo definiu.
Por isso que a gente teve agora essa movimentação ali de tirar algumas de operação. Então existe agora uma corrida, né, para que todos que têm dinheiro em bets, para que entrem nessas bets, retirem os seus dinheiros, o seu dinheiro da conta corrente, já resgatem de volta para o seu banco. E, naturalmente, caso optem por continuar, né, com essa atividade de realizar apostas, que faça isso da maneira, vamos dizer assim, esse é um negócio super arriscado, né, mas que da maneira mais segura possível, que é trabalhando com aquelas que estão seguindo as determinações do governo em termos da maneira que essa operação deve ser feita, tá? Agora, é o tipo de assunto ali que é bem polêmico, as pessoas investem, muitas vezes sabem que não devem investir, sabem que isso é algo errado, e quando a gente está falando sobre esse tipo de questão, muitos podem até estar trocando de rádio, né? Podem estar indo para outro lado. Eu não quero ouvir, eu sei que estou fazendo aqui algo que eu não deveria, mas eu não quero ficar ouvindo sobre isso. É importante, pessoal. Isso acaba realmente trazendo impactos não somente para as famílias, porque esse é um dinheiro, imagina para quem recebe Bolsa Família, né? Que está competindo, por exemplo, com arroz, que está competindo com frango, que está competindo com o feijão. Então, muitas pessoas estão deixando de colocar comida na mesa para apostar, né? Nessas bets todas. E isso acaba trazendo impacto, sim, para o comércio, por exemplo, né? Então, esses R$100, estou dando um exemplo aqui do Bolsa Família, mas isso vale para todos, né? Beneficiário ou não. Esses R$100 que a pessoa coloca ali numa casa de aposta e que vai perder esse dinheiro, muito provavelmente, são R$100 que ela usava na sexta-feira para ir para um restaurante, para ir comer uma pizza, para ir para um bar ali no bairro, né? Tomar uma cerveja ou, enfim, comer alguma coisa. Esse dinheiro não está mais indo para essas atrações, para essas oportunidades ali que as pessoas têm de se entreter ou, enfim, mesmo de suprir ali algumas necessidades básicas como alimentação. Então, isso traz um efeito realmente em cascata, né, para todo o ecossistema financeiro e que o governo está olhando realmente também a respeito das oportunidades, das brechas que foram feitas em termos de lavagem de dinheiro. Imagina que tem muita gente que tem dinheiro ilícito e que manda esse dinheiro para as bets e fazem aposta numa ligação direta. Eu aqui desse lado aposto R$1 milhão que alguma coisa muito improvável vai acontecer e você numa outra ponta, nessa casa de aposta, aposta o contrário. Então, na verdade, eu estou lavando dinheiro aqui por meio das bets. Pronto, agora esse dinheiro é lícito, eu ganhei numa casa de aposta, o fulano lá do outro lado que tinha um dinheiro sujo perdeu e agora esse dinheiro já foi inserido no mercado, mas era um dinheiro ali que teve uma origem ilícita. Então, existem várias questões ali que depois dessa permissão que foi dada para as casas de apostas de operar aqui no Brasil, que o governo está entendendo, né, todos os desdobramentos disso, e estão agora, por meio dessa regulamentação, buscando ajustar esse mercado. Ed Passos, o repórter Ed Passos, também está aqui no estúdio do Jornal da Band e tem uma pergunta bem pertinente em relação, inclusive, a essa questão das bets. Ed. Oi, Henrique, boa noite. Aqui é o jornalista Ed Passos. Henrique, é o seguinte, a gente vê esse cenário, né, a Moody's aí elevando o patamar, né, animando o mercado financeiro aí, mas também, por outro lado, a gente vê que isso pode talvez gerar uma certa insegurança para o mercado econômico. A gente viu aí, há semanas atrás, aí, o ministro Alexandre de Moraes, né, ele bloqueando algumas contas do X por conta, na verdade, bloqueando algumas contas da Starlink, né, por conta aí da questão do X. Todo esse cenário aí, essas questões das bets, essa questão do Alexandre de Moraes fazendo esse tipo de bloqueio, essa escalada, a gente vê, tudo isso ele pode gerar um certo tipo de insegurança do empresário olhar para o Brasil e falar assim, será que eu realmente devo investir com tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil? Essa questão toda da justiça, né, acaba sendo um tema que se mistura por conta das manchetes, né? De fato, o Elon Musk, né, descumpriu, né, algumas questões que são básicas para uma empresa operar aqui no Brasil, né, que é, por exemplo, ter um representante legal, o que deu ali, se ele estava certo ou não, se deveria ter feito isso ou não, né, ele deu a prerrogativa que o Alexandre de Moraes precisava para impedir o X de atuar no Brasil. Naturalmente, existem outras empresas aqui, né, que o Elon Musk também detém dentro do território nacional, então outras empresas, né, acabaram sendo
entrando no meio dessa dança. Agora, o investidor estrangeiro, ele vai olhar para isso e vai pensar, pô, será que o Brasil é um lugar seguro para eu investir? O Brasil continua sendo um lugar muito, vamos dizer assim, cheio de oportunidades, né? Eu não acredito que essa questão de segurança jurídica das bets e da Moody's estejam todas elas interligadas. Claro que existe sempre alguma correlação que a gente pode extrair aqui, mas o que a gente vê com relação à decisão da Moody's é uma questão muito de, vamos dizer assim, dar o benefício da dúvida, de acreditar que o Brasil está tomando as medidas certas e que por mais que a gente não esteja vendo o reflexo hoje nas contas, que ainda estão com déficit muito relevante, né, e com uma tendência que traz preocupações, se a gente fizer tudo aquilo que a gente sabe que tem que fazer, né, dentro do ecossistema econômico do Brasil e aquilo que o governo pode fazer para tomar as medidas corretas, né, em termos de equilibrar as contas, bom, beleza, a gente vai ter ali um futuro, vamos dizer assim, não vamos ter um voo de galinha de 2 anos de crescimento que são impulsionados por gastos públicos. E aí, chega no terceiro ano, depois de 2 anos de crescimento, a gente volta a ter uma inflação ali na casa do 10%, 15%, 20%, né, como a gente já teve no Brasil ali na história recente. Agora, é complicado, essas coisas começam a se somar, né? Então começa a ter uma manchete que não tem jeito, repercute mundo afora, né? Pô, a Starlink, a X foram impedidas de operar no Brasil, isso, aquilo. Então, isso tudo acaba repercutindo, né? Mas para o investidor que é mais sóbrio, vamos tentar, vamos dizer assim, isolar esse assunto, né, dentro do aspecto geral e vamos entender o Brasil mais a fundo. O que está sendo feito? Hoje a situação das contas é essa. Agora, o governo não está tendo problema em aumentar suas receitas, não está tendo problema em aumentar a tributação. Foram mais de 2 trilhões que já foram pagos em impostos no Brasil já nesse ano, tá? Então estamos falando de 2 trilhões de reais que foi já para o governo federal, para o governo estadual e para os municípios. É muito dinheiro. A questão é, a gestão desse capital está sendo feita da maneira mais apropriada? Algumas das reformas que estão em andamento, como a reforma tributária, mostram um cenário onde o governo vai ter a capacidade de arrecadar mais recursos. Agora, a gente precisa segurar um pouco mais a mão ali nos gastos, tá? Agora, existe uma descorrelação, vamos dizer assim, um incentivo errado para o governo por meio do teto dos gastos. O que o governo tem que cumprir por meio do teto dos gastos? Eu só posso aumentar a minha despesa em cima do aumento da arrecadação. Então, o que o governo está fazendo? Estou arrecadando tudo que eu consigo para que eu possa, que eu tenha autorização, né, por meio da lei, de gastar mais no ano que vem. Então, se eu aumentei a arrecadação 20% agora em 2024, eu vou poder gastar mais 20% no ano que vem. Agora, essa é uma conta que não é feita dessa maneira, porque existe um limite daquilo que é saudável, daquilo que as pessoas, as empresas, as famílias têm capacidade de pagar nos impostos, né? E o Brasil já trabalha no limite ali onde se paga muito imposto, mas tem pouco retorno em termos de serviços públicos. Ou seja, a gente consegue aumentar o gasto com uma facilidade muito grande, mas a gente já está no limite em termos da nossa capacidade de aumento de receitas. Então, é exatamente esse o momento que a gente se encontra, e o que a Moody's fez foi, ok, tenho todo esse cenário desafiador, estou dando o benefício da dúvida, porque existem também algumas movimentações que podem ser positivas se o Brasil mostrar uma capacidade, uma diligência maior do que tem mostrado hoje. É realmente ali um cenário desafiador para o investidor, né? Tanto para o brasileiro quanto para o internacional, mas isso aí são cenas dos próximos capítulos aí que a gente vai precisar acompanhar. Tá certo, ó. Agradecer aqui o Henrique Castiglione, ele que é CEO da EWZ Capital Assessoria e Investimentos, que é afiliado ao BGT Pactual, especialista em finanças, hoje conversando conosco aqui no Jornal da Band. Henrique, muito obrigado, uma ótima noite. Obrigado, amigos. Boa noite.